Fica da seguinte forma. Lá, quando vocês recebem, o molde vai ter aqui escrito dobra ou meio. Eu geralmente escrevo dobra. Então, vai ser onde você vai dobrar o tecido. Então, você dobra o tecido e encaixa essa linha aqui bem na dobra do tecido. Você pode alfinetar ou alinhavar se você se sentir mais seguro, ou você pode deixar o tecido aberto, copiar o molde e depois virar e copiar a outra parte. Eu prefiro fazer assim, eu já tenho uma certa segurança. Como a roupa é para pet, não vai fazer muita diferença se aumentar ou diminuir um pouquinho. A diferença vai ser mínima. Então, faço dobrada mesmo. Vou fazer o recorte. Então, a gente vai aproveitar esse pedaço que vai sobrar aqui e vai encaixar a parte da frente, tá? Assim, se você sentir que não coube ou porque tá um pouco cortado o tecido, basta virar se a estampa não fizer diferença para que lado ficar, tá? E aqui vou tirar duas mangas, já aproveito que tá dobrado, corto as duas. Essa roupa eu vou fazer com um acabamento diferente, para já deixar duas opções para vocês. Então, aqui eu cortei ribana para fazer a finalização, então eu não vou utilizar essa parte. Essa parte, quando é a normal, a gente corta ela normal e lá vai virar a barra, né? Vai bater numa galoneira ou na máquina reta. E aqui também vou utilizar a ribana, então eu vou cortar, vou dispensar essa parte. Para eu dispensar essa parte, eu vou cortar o molde? Não, eu só dobro. Porque vocês podem ver que o molde bate exatamente aqui com aqui, ó. Focou. É só eu dobrar e cortar lá, tá bom? O acabamento com ribana, o custo, o acréscimo de custo na peça é tão mínimo que compensa e fica mais bonito. Então, aqui eu cortei as ribanas que eu vou utilizar nas patas traseiras. Para você cortar, basta medir o quanto vai de uma outra e descontar 1 centímetro, tá? Para ficar um pouquinho tensionada, para agarrar um pouquinho mais. A ribana da frente, as ribanas das mangas, tá? E fica assim o corte das costas das mangas. Como ele foi dobrado ao meio, aqui ele fica inteiro, ó, tá? Porém, a gente precisa do acabamento que vai pegar tudo isso aqui, até a parte que sobe do acabamento aqui da frente. Para isso, você pode fazer de duas formas. Você pode medir até aqui em cima, depois corta, não tem problema. Ou você pode simplesmente cortar um bom pedaço de ribana e vir passando. Eu gosto de cortar um bom pedaço de ribana para não ter muito recorte, caso falte, ter que ficar recolocando. O processo dessa roupa é simples de costurar. Vocês já devem ter outros vídeos por aí. Então, a gente começa sempre pelos ombros. Qualquer roupa que tenha mangas, a gente começa pelos ombros, porque você precisa da manga aberta para costurá-la. Eu já vi outros vídeos por aí que o pessoal costura manga com a roupa fechada. Eu não gosto, então vou ensinar vocês a maneira que eu gosto. Se vocês gostarem de outra forma, façam da outra forma. Então, o feltro não. O soft, ele tem direito e avesso, tá? O lado que quando você compra com estampa, você vai conseguir identificar melhor. O lado que a estampa for mais nítida, vai ser o lado direito do tecido. Aqui, por exemplo, a gente tem um super-herói que ele tá com o rosto bem embaçado. Então, esse aqui provavelmente é o lado avesso. E esse aqui que dá pra ver melhor o rostinho é o lado direito. Então, a gente vem direito com direito. Aqui é a mesma coisa. E nós vamos fechar primeiro os ombros. A gente coloca lá. Você vai ver que a frente é um pouquinho maior, ó. Um pouquinho maior que as costas aqui. Porque você vai esticar as costas e encaixar com a frente. Isso aqui vai dar um caimento melhor na roupinha, tá? Não é erro no molde. Ele é assim. Fechou um ombro. Fecha o segundo ombro. Ombros fechados. Agora a gente vem pela manga. Direito com direito.
Na modelagem para moda pet, não vai ter nesse macacão frente e costas de manga. Ele vai ser igual, tá? Ele não vai ser frente e costas, não vai ter aquela caída de manga. Cachorro, na verdade, não precisa de caída de manga. Direito com direito, você começa sempre com a peça para baixo, porque é a parte maior e você consegue encaixar a manga depois. É um pouco ruim se você botar a manga para baixo. O que você pode fazer para não ficar tipo, de repente aqui fica leve e lá no final você tem que dar uma esticada no tecido porque não tá chegando. Primeiro, você mede aqui a cava com a manga, vem deixando certinho, tá? E vê se vai bater, porque às vezes pode acontecer de você ter cortado uma manga que é maior ou menor que a cava, ó. Aqui ela encaixou perfeitamente, ó, sobra só um pedacinho que é normal. Então, você pode fazer essa medição antes, quiser alinhavar antes, não tem ainda afinidade com a costura, você alinhava e depois passe na sua overlock. Se você tem afinidade, você passa direto ou faz essa medição só por conferência, tá? Então, vamos encaixando. Eu passo um pouquinho e depois venho encaixar o restante aqui. É assim que eu coloco manga até nas roupas para humanos. Coloquei a manga, tá? Colocar a segunda manga. Antes foi das costas para frente e agora vai ser da frente para as costas, porque vira ao contrário. Então aqui, fazer a mesma coisa que eu sempre faço. Primeiro eu passo um pouquinho, venho batendo a manga aqui para dar certinho o encaixe e depois eu passo ela no overlock. Mangas encaixadas, frente e mangas encaixadas. Antes de mais nada, como a gente tem um acabamento aqui da frente, ele precisa estar pronto antes de fechar, eu pego o acabamento referente ao acabamento da frente, que foi a ribana que a gente cortou, essa ribana aqui, vocês vão ter o gabarito dela, tá? É 5 por 12,5 essa. Dobra ao meio, coloco com a parte direita do tecido para cima e encaixo a ribana de um lado ao outro. Aí, se ela tá menor, exatamente, porque ela vai dar essa tensão aqui para vestir no corpinho do cachorro. Se quiser até fazer com 11, deixar mais agarradinha, também pode, tá? Estico a ribana, não estico o tecido de baixo, só a ribana, tá? Tá encaixado, ó. Ela vai até curvar, tá? É isso mesmo, ó. Então, agora eu vou poder fechar a manga. Bato costura com costura, mesmo que aqui não bata, tá? Às vezes acontece, o importante é bater essa costura aqui, ó. Então, aquele truque que eu já ensino no vídeo anterior. Uma para baixo, a outra para cima. Na hora de passar na máquina. Venho aqui. Uma costura para baixo, uma para cima, para não encavalar. A parte da ribana para cima, a costura da ribana para cima. Vou explicar para vocês depois o porquê. Terminei. Fechei. Olha a costura batendo aqui, ó. Bem aqui. Tá? Essa é a importância de colocar uma costura para cima e a outra para baixo. Bem, eu fiz uma pausa aqui, porque esse é o momento que eu vou colocar minha etiqueta. Se você tem etiqueta, você já coloca. Pode colocar em outro lugar, se a etiqueta for de dentro da roupa, já coloca para dentro e tal. A minha, ela é uma etiqueta de fora, onde eu tenho a marca, minha marca Pet, tem um nome que chama Pet na Estica, e ela é feita por mim no meu ateliê. Então eu tenho ateliê e ela já é própria, botando aqui PMG e aqui a marca da roupa. Vou passar essa costura. A ribana com a costura para cima, como ela tá para baixo aqui na máquina, você tem que
colocar ela na posição para cima primeiro, e depois passar. Porque para cima a ribana, para ela forçar o tecido para cá. Se você coloca a ribana para baixo, quando o cachorro vestir a roupa, a ribana vai aparecer lá na parte de fora, né? Vai aparecer o avesso. E a ribana vai ficar. Se fosse com a costura para fora, a ribana ia começar a fazer isso aqui. Ia aparecer essa costura. Tem muita roupa pet no mercado que faz isso. É uma coisa tão simples, é o mesmo trabalho de fazer o certo, a pessoa faz o errado e fica feio. Então vamos lá. Agora, eu já gosto de colocar o acabamento de gola, que já tô aqui, já faço o acabamento de gola. A ribana de gola, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar ela, dobrar ao meio e passar uma costura aqui na lateral. Passei a costura nela. Agora sim, eu vou dobrar ela no meio. Jogo essa costura lá pra dentro, né? Está dobrada ao meio. E vou encaixar ela aqui. Como que eu vou encaixar? Com a roupa no avesso, eu encaixo ela dobradinha lá dentro. Eu gosto de colocar a parte que está costurada junto com a costura. Muitas pessoas reclamam que encavalam, mas é aquilo, ó, uma costura para cada lado e ela dá certo. Essa ribana também vai estar um pouco menor, tá, que o pescoço, então vocês estiquem um pouquinho a ribana e o tecido mesmo da roupa mantém ele na elasticidade dele. Não estica, deixa ele repousado. Essa aqui é um tamanho 1, então ela é mais chatinha de passar na máquina mesmo. Quanto menor a peça, mais chato de passar. Passamos, vamos ver o resultado. A gente confere aqui se costurou tudo, tá? Tá aqui a golinha feita. Então agora nós vamos fechar as patas traseiras, tá? Junta aqui, ó. Patinha traseira com patinha traseira, passa de fora a fora. Patinha traseira com patinha traseira, passando de fora a fora. Macacão quase pronto. Ele é muito rápido de fazer. Como eu falei, vocês podem cortar uma ribana grande e vir fazendo esse acabamento aqui. A gente vem dando uma leve tensionada na ribana, passando em toda a volta que vira a parte de dentro da roupinha, ó. Em toda essa volta aqui, passando pelo bumbum, entre pernas e acabando no acabamento da ribana da frente. Venha pelo outro lado para a peça ficar aqui na máquina e a ribana ficar para cima, tá? Então, você vem dando uma leve tensionada na ribana e o tecido em repouso. Estica um pouquinho a ribana e passa. Estica mais um pouquinho e passa. E vai fazendo assim até chegar a outra parte da frente. Vou cortar esse excesso de ribana aqui. E tá passado o meinho. Agora eu dou um acabamentozinho aqui. Pode ser na máquina reta também, se vocês quiserem. É só um acabamento simples. Só para segurar a ribana lá em cima. Certo? Acabamentos de barra. Como eu falei, na hora que eu cortei, eu vou dar um acabamento diferente para dar uma opção. Se vocês cortaram do tamanho certo lá do molde, é só virar lá na marcação, bater e passar a costura, galoneira ou máquina reta. Aqui eu decidi
fazer o acabamento em ribana também. Então eu cortei dois tamanhos, né? Eu cortei 4. 2 tamanhos para pata dianteira e 2 tamanhos para as patas traseiras. Fecho na overlock. Tecido repousado, a ribana que tá menor é a que vai esticar. Muito que bem, a peça está costurada. Esse macacão fica lindo. É um macacão básico,